Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, jovens. Hoje, 6 de agosto de 2018, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje será a nossa pergunta de número 76, dando a continuidade no capítulo 1.3, falando de ciências especializadas. Nesse livro, nosso irmão Emmanuel estará abordando o tríplice aspecto da doutrina dos Espíritos: ciência, filosofia e religião. E nós estamos na ciência. Então vamos para a questão de número 76, logo após a nossa prece, solicitando de Jesus o amparo necessário, né? Divino amigo Jesus, amigos espirituais, não temos o merecimento da presença de vocês e sabemos que isto é misericórdia divina para com todos nós, espíritos rebeldes às leis de Deus, que ainda insistimos em ser. Amor de nossa vida, nos ajuda no entendimento da obra, o Consolador. Nos ajuda a internalizar, a nos esforçar no dia a dia. Cada um de nós está em um nível de evolução. O que uns conseguem entender e realizar, outros só conseguem entender. Ampara-nos, Senhor, nos fortalece, pois estamos aqui em Teu nome, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade e nos fortalece em mais esse trabalho. Então vamos lá. Pergunta 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Nós tivemos um homem que controlou uma chuva, um temporal. Tivemos. O único. Porque você imagina, você está aqui plantando, você pede chuva, você necessita da chuva. Tem o outro lá do outro lado que quer sair para surfar e precisa de sol. Você imagina se cada um fosse atendido em suas necessidades? Por isso que existem os períodos, os ciclos. E que o homem se adapte ao ciclo e não o ciclo venha se adaptar aos homens. Ainda mais esses homens que têm por característica a rebeldia e a indisciplina. Então ele diz: poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? O primeiro parágrafo já dá a resposta quando ele diz, as primeiras palavras: os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas. Pronto, já respondeu. Incontroláveis pelas criaturas humanas não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Então, olha só, o homem terráqueo, ele é impossível controlar, mas aqueles que trabalham em nome de Jesus, esse sim pode dispor de fazer isso. Então, porque a pergunta é: poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? E ele já disse: os fenômenos meteorológicos incontroláveis. Porque tu sabes o que eu entendo, o que eu estou entendendo do Consolador? Eu acredito que foi assim, é como se o Emmanuel tivesse escrito ciência, filosofia e religião.
E eles foram ticando os textos e fazendo perguntas para aqueles textos. Algumas respostas aqui, parece assim, olha, a resposta está aqui, mas a pergunta é como se a pergunta tivesse tentado se anexar ao texto de Emmanuel. Vamos prestando atenção. Então ele diz, os fenômenos meteorológicos incontroláveis, porque ele poderia dizer, não são controláveis pelos homens. E a pergunta vem se encaixando, a impressão que eu tenho às vezes, até mesmo com Kardec, tem algumas respostas de Kardec, parece que a resposta já tinha sido dada, e Kardec fez uma pergunta para esclarecer a resposta. Incontrolável pelas criaturas humanas, já não são incontroláveis, não o são pelos prepostos de Jesus, porque até mesmo se nós formos estudar o livro dos Espíritos, tem espíritos que são responsáveis pela natureza, que buscam dispô-los não a seu benefício próprio, não ao seu desejo próprio. No caso do rapaz que está arando a terra, plantando, ele quer chuva. Já o surfista quer sol. Não, eles vão atender segundo o quê? Dispô-los, esse controlar, de acordo com os ascendentes espirituais, a serem observados em todos os processos evolutivos. Então não há um atendimento particular, mas sim um atendimento coletivo. Não vamos esquecer, contudo, que a Terra é uma escola, ou seja, nós estamos aprendendo. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total, olha a palavra, aos discípulos rebeldes e preguiçosos. Rebelde, eu não me submeto ao papai. O que é um filho rebelde? O papai fala e o filho faz tudo ao contrário. É a característica do menino rebelde. Então nós somos rebeldes nesse movimento, nós não realizamos a vontade de Deus, nosso Pai. Preguiçosos porque nesse processo de evolução nós somos muito lentos, nós enrolamos, somos preguiçosos. Um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos. Isso será possível um dia vai ser, você vai poder controlar, tá vendo? Por isso é que vai ser possível. Quando a evolução moral, uma vez que haja evolução moral, uma característica de alguém de evolução moral, ela não pensa em si, ela pensa no coletivo sempre. Sempre vai pensar no outro antes de atender às suas necessidades particulares e mesquinhas. Quando a evolução moral houver atingido nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, olha a palavra, em benefício de todos. Então, na nossa condição, imagina, hoje eu vou sair de barco. Não, eu quero um sol. Sol se faz. Gente, isso ia ser uma confusão. 77. Os espíritos se preocupam com a botânica, né? O nosso reino vegetal. Os espíritos se preocupam com o reino vegetal, com a botânica? Ele diz, na botânica, olha só como é interessante, é como se a pergunta fosse encaixada na resposta. Porque não é uma resposta, na verdade é um conceito mesmo, é um texto, né? Na botânica, encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes, o que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino vegetal. Então, quando ele diz aqui, prova a atenção do plano espiritual para com o chamado do reino vegetal ou vegetais.
Então aqui diz, o Espírito se preocupa e diz sim, a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Por que ele diz incógnita? Se for estudar a botânica, assim, tá aqui, tá, como formou, como gerou, quem atraiu, como surgiu. Incógnitas. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, por meio da assistência de seus mensageiros, desde o início da organização planetária. Que é aquilo que nós vamos sempre bater na tecla. Deus cria espírito ou um princípio espiritual? O princípio espiritual. Que começa no mineral até chegar ao angelical. Então, o princípio que habita no mineral, ele não tem consciência. Ele não sabe o que e como. Então, forças espirituais conduzem aquela energia, não vou dizer energia que não é, aquele princípio que foi criado por Deus. Então, tem forças espirituais, amigos espirituais, trabalhando diretamente no reino mineral. Por exemplo, quando um animal desencarna, que é aquele princípio espiritual que habita nele, terá que habitar em um novo animal, são os amigos espirituais que conduzem aquele princípio e já direcionam imediatamente a um outro corpo de um outro animal, do mesmo animal, aí vai depender. Então são espíritos conduzindo. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. E em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, Deus, você vê que o respeito ao nome Deus é tamanho que Emmanuel não cita. Os hebreus, eles têm um respeito tão grande que ele diz o nome de Yahvé ninguém cita, por isso que só tem as vogais, não tem a consoante. E nós aqui, nós falamos até de Jesus como se estivesse falando do parceiro dali do lado. E Deus, sem o mínimo respeito, nós não temos respeito, nós não temos adoração pelo nosso Deus Pai. A gente fala Jesus, a gente nem diz nosso Senhor Jesus. Jesus, como estivesse falando assim. A gente não olha para o Pai e diz, apesar de que as crianças de hoje, os adolescentes, felizmente perderam. Um pai chamava Senhor Pai, Senhora Mãe. As poucas vezes que eu disse que é, levei um bofetão e nunca mais disse que é. Conceição, que é para tu se parecer, é Senhora. Lembra disso? E um bofetão no pé do ouvido, a gente nunca mais dizia que é. Não é nem o que era, que é. Então nós não temos esse respeito. E o Emmanuel fala aqui, recordai, olha, presta atenção, lembra de que o homem é discípulo, aluno, numa escola que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina. O raciocínio por quê? Começou lá no mineral. O homem não teve que formular o raciocínio. Foi o papai que foi moldando, trabalhando desde o mineral. Já encontrou organizada pela sabedoria divina. E ele colocou sabedoria divina, esse D minúsculo, porque são todos esses trabalhadores em nome do nosso Senhor Jesus e o próprio Cristo trabalhando em nome de Deus Pai. Por isso que ele diz, pela sabedoria divina, com D minúsculo, ele diz, e em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, aí é Deus. Amai as árvores e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Então, Emmanuel aqui finaliza fazendo um apelo ao respeito à botânica, a todo esse nosso reino vegetal.
Ele vai agora para os animais. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais. O reino vegetal, ok, existe uma atenção. Vamos ver agora para os animais. Ele diz, sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível. Mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens. Olha a advertência que Emmanuel vai dar. Convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Então, eu não devo jogar responsabilidade para os espíritos. Os animais estão sob a nossa responsabilidade. Eu devo cuidar. Os reinos da natureza, aliás, os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência, ou seja, eu sei, mas não realizo, com os patrimônios da natureza terrestre. Vou responder. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Porque ainda há pouco ele falou, quando ele diz aqui, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas. Aí ele diz, como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles, os animais, igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, os animais chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita, porque nós nunca seremos Deus. O processo de evolução é infinito, nós não conseguimos nem conceber isso. É até interessante. Existe alguma coisa que você acaba definitivamente aqui na Terra? Você construiu sua casa, você terminou sua casa. Acabou definitivamente? Não, daqui a pouco quebra aqui, quebra ali, você vai ter que continuar. Você vai passar uma vida inteira reformando. Você juntou dinheiro, comprou o carro do seu sonho. É definitivo? Não, não é. Tudo que é matéria. E nesse nível de evolução, esse processo de progredir é infinito. O processo de aprendizado é infinito. No quadro escasso dos vossos conhecimentos escassos. Foi a palavra que eu achei menos agressiva para colocar, que tinha de ignorante para baixo. No quadro escasso dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. Que os espíritos também fazem parte da natureza. Nós somos espíritos. Olha só.
O mineral é atração. Nós vivemos a lei da atração? Nós humanos? Olha que interessante. No mineral nós aprendemos a atração. No mineral. O vegetal é a sensação. No vegetal aprendemos a sensação. Opa, já unimos aí atração e sensação. O vegetal é sensação. O animal é instinto. Opa, então eu já tenho atração, eu passei por essa experiência, eu somei com a sensação, que eu também a tenho, e eu somei agora o instinto. Quando o animal está aqui, que ele quer pular para ali, que ele fica verificando, ele não tem noção de espaço, ele não raciocina. Mas o instinto que o conduz diz, pula que vai dar certo. Não é cálculo, é instinto. Como ele também instintivamente ele diz, não vou pular que eu não vou conseguir, ele volta. É instinto, não é cálculo. Nós temos o instinto? Temos. Adquirimos lá no reino animal. Olha a informação. No mineral foi o quê? Vegetal. Animal. O homem é a razão. Ou seja, ainda estamos nesse reino para aprender a razão, a lógica, o bom senso. Quando eu encontro alguém por puro desejo, saio sem pensar, sem raciocinar, vou fazer sexo, sem ter absolutamente nenhuma noção das patologias que eu possa vir adquirir. Nesse momento eu não sou um ser racional. Então, poucos de nós aprendemos a utilizar e a desenvolver a razão. Vai para uma festa, começa a beber, bebe, faz vexame. Então, poucos de nós utilizamos a razão. O anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Não é terráquea não, é universal. Esse laço aqui ao qual ele se refere, esse laço que nos liga do mineral, vegetal, o animal, o hominal, para chegarmos um dia, depois do escorrer dos milênios, como ele diz, no angelical. Ficou claro isso aí? Então, quando eu falar instinto, eu aciono, foi quando eu vivi o reino animal. Sensações, vi quando eu comecei a adquirir quando vivi no reino vegetal. As algas. Atração, reino mineral. E tudo isso está em nós. Então, nada caiu, pronto. Tudo foi criado ao longo dos milênios. Vamos entrar na 1.4, que seria ciências combinadas. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia, que vai estudar a estrutura da Terra, e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos que aqui estavam encarnados? Olha lá a resposta, não sei se resposta ou comentário, mas é interessante. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos, a cooperação do plano espiritual. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. A história, como a conheceis,
não é uma estatística dos acontecimentos do planeta por meio das palavras? Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, todas as ciências, tá? As ciências combinadas, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade mortal. O que quer dizer? Olha, as ciências combinadas são o meio, mas ainda não é o fim. Elas estão nos galgando, nos conduzindo. 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos por meio dos narradores humanos. Imagina, descobrimento do Brasil, conhecemos toda a história escrita. A pergunta é, o descobrimento do Brasil, a forma que nos foi revelada aqui na Terra, a forma que foi contada, a forma que foi historiado tudo isso, é dessa mesma forma no mundo espiritual? Contam o descobrimento do Brasil da mesma forma que os historiadores na Terra contam? Dando um exemplo, a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma, aproximadamente, tá? Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Então, olha, a história é a mesma, mas a forma de olhar para o acontecimento é totalmente diferente. A interpretação que vocês estão dando não diverge totalmente da do mundo espiritual. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Alcione. Quem conhece Alcione? Um espírito de alta grandeza. Você diz, conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo coberto de virtudes gloriosas. Eles vieram cobertos de virtudes gloriosas. Não é virtudes, títulos, ele não está falando disso. E que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Ninguém estuda. Camille Flammarion. Camille Flammarion, um excelente cientista, mas por ter se tornado espírita, foi excluído. Charlatão. De virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Emmanuel escreve duro. Rasteira é baixa, medíocre, pequena. Não é só horizontal, é bem horizontal mesmo. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Paixões má. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. Poucos heróis do planeta. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, pode até ser exata, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Nem foi justo, muito menos sincero. Podemos ir mais uma? Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo
na qualidade de heróis, sem que eu seja, porque ainda há pouco ele falou, os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus. Então tá, o cidadão foi considerado um herói, chegou no mundo espiritual, não era. Aí ele diz, os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo, na qualidade de heróis, sem que o sejam. Vamos dizer que a Amita saiu daqui sendo considerada uma heroína. No mundo espiritual ela chega e não é, mas o fato dela ter saído como heroína, isso vai trazer danos à Amita? As exéquias, né? O enterro lá, daquela situação toda, o enterro mesmo, solenes, flores, coroas, bombeiro, bandeira do Brasil, não sei quantos soldados dando tiro. Os necrológios, que são aquelas notícias ou o elogio fúnebre, faz aquela, por exemplo, Camille Flammarion fez o discurso fúnebre para Allan Kardec. Então, nesse momento aí, como ele diz, essas notícias, esses ditos, né, no momento, brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, entre aspas, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, ou seja, o cidadão está desencarnando e você continua puxando, de uma forma bem pejorativa, como se diz, né? Mas para tentar ficar bem na fita. Em troca de ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Ou seja, a Amita vai sentir. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói, entre aspas, volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, trabalhador assalariado, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificante. Gente, às vezes você tem títulos e honras e você não fez nada, só abusou do dinheiro público. Todavia, ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Ele escreve muito bem, meu Deus do céu, por onde anda Emmanuel? Na terra, se preparando para a educação, já com 18 anos. Vamos parar.